Muito bem, nós já vimos que as infrações podem resultar em punições. E nós vamos ver agora essas punições divididas em penalidades e medidas administrativas. Vamos ver? Nesse quadro azul nós temos as penalidades. Nesse quadro verde nós temos as medidas administrativas. Vamos ver cada uma delas. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da permissão para dirigir ou habilitação provisória, cassação da carteira nacional de habilitação ou carteira definitiva, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essas são as penalidades. Medidas administrativas: retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento da documentação do veículo, seja ele CRV ou CRLV, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga e realização de teste de alcoolemia. Nós vamos ver mais detalhadamente sobre cada uma dessas punições, sejam elas penalidades ou medidas administrativas. Mas agora eu estou apresentando elas para vocês e fazendo essa separação por alguns motivos. Primeiro, porque em prova eles fazem questão de te pedir para identificar se aquela punição é uma penalidade ou se ela é uma medida administrativa. Segundo, que as medidas administrativas podem ser aplicadas pelo agente da autoridade de trânsito. Já as penalidades, somente a autoridade de trânsito pode aplicar. Entenderam? E outros motivos aqui que nós vamos ver no desenrolar aqui da explicação. Mas aí eu quero voltar com vocês aqui à tela para mostrar o seguinte. Tudo que começar com as letras R ou T é medida administrativa. Guardem, anotem essa dica. Começou com R ou T, é medida administrativa. Qual a importância disso? Nossa, demais! Vai que lá na sua prova cai uma questão assim. Assinale qual das alternativas abaixo corresponde a uma medida administrativa. Aí você vai ver na letra A, multa. Você já sabe que não é. Você aprendeu aqui na nossa aula que as medidas administrativas começam sempre com a letra R, ou com as letras R, ou com a letra T. Aí multa você já sabe que não é medida administrativa. A apreensão do veículo não é medida administrativa. Suspensão do direito de dirigir não é medida administrativa. Remoção do veículo é medida administrativa. Começa com a letra R. Então fica fácil. Eu quero voltar com vocês aqui à tela e observem. Todas as medidas administrativas começam com a letra R, todas. Somente essa daqui começa com a letra T, mas todas começam com R. Então começou com R ou com a letra T, você já sabe, é medida administrativa. Não começou com R nem T, qualquer outra punição que não começar com R nem T vai ser penalidade. Aí pode ser advertência, multa, suspensão ou qualquer uma delas. Espero que vocês tenham pegado isso aí, anotado, e isso realmente vai fazer diferença na hora da prova. E a partir de agora vamos falar mais especificamente sobre cada uma das penalidades e depois cada uma das medidas administrativas. A primeira penalidade que nós vimos é a advertência por escrito, então vamos falar dela. Trata-se de uma punição com efeito educativo. A penalidade de multa pode ser convertida em advertência por escrito se, vou destacar o se, a infração cometida for leve ou média, ou se o infrator não for reincidente, aliás, ou não, e se o infrator não for reincidente nos últimos 12 meses. É isso mesmo. A autoridade que está cuidando do processo pode deixar de aplicar a multa e aplicar a advertência por escrito se ela entender que isso pode ser feito de forma educativa, que não há necessidade de punir com a penalidade mais severa. Ele vai aplicar somente a advertência por escrito, não vai aplicar a multa. Qual a vantagem disso? É que a advertência por escrito você não paga nenhum valor
não registra nenhuma pontuação no seu prontuário, entenderam? Mas para a autoridade de trânsito fazer isso, não basta ela querer, não basta ela entender que por medida educativa ela vai deixar de aplicar a multa e vai aplicar a advertência, não. É necessário que você ou que o infrator se enquadre dentro dessas duas condições. A primeira condição é: a infração cometida tem que ser leve ou no máximo média. Se passar disso, aí não tem como, a multa vai ter que ser aplicada mesmo, as penalidades mais severas serão que ser aplicadas. E a segunda condição, porque depende das duas, é que o infrator não pode ter no prontuário dele outras infrações nos últimos 12 meses. Ou seja, quando aqui diz que ele não pode ser reincidente, porque vão fazer uma pesquisa no prontuário dele de 12 meses para cá, não é dentro desse ano, não é dos últimos 12 meses. Você está no mês de maio de 2015, vai pegar de maio de 2014 para cá e vai fazer a pesquisa. Se constar qualquer infração lá, quer dizer que ele é reincidente, não é a primeira vez. Aí não tem como, vai ser aplicada mesmo a multa e outras penalidades mais severas. Aqui diz na resolução 404, artigo 9º, parágrafo 8º, caso a autoridade de trânsito não entenda como medida mais educativa a aplicação da advertência por escrito, ele aplicará a multa. Entenderam? Então não depende só do querer da autoridade, assim como também não depende só de você estar enquadrado dentro daquelas duas condições. Tem que ser um conjunto, tudo. E cá para nós, não cabe a mim comentar, mas eu vou fazer um comentário aqui. A autoridade de trânsito deixar de aplicar a multa para aplicar a advertência por escrito, dessa colher de chá, não vai mesmo. É o próprio infrator que, ao invés de entrar justificando com recurso, não, ele vai simplesmente pedir à autoridade que converta, deixe de aplicar a multa e aplique a advertência por escrito em consideração ao artigo 404 a resolução 404 do CONTRAN. Tá? Eu estou falando a resolução 404 que trata aí dessa possibilidade de aplicação de advertência por escrito. Viram então a primeira penalidade. Vamos ver a próxima agora. A próxima penalidade é a multa, conhecidíssima. A multa, ela é aplicada conforme a natureza da infração, ela tem uma pontuação referente e um valor também. Então vamos ver, a natureza das infrações, ou a multa, vai ser aplicada conforme a natureza, que pode ser leve, média, grave ou gravíssima. Acho que todos sabem disso. A pontuação referente para cada uma dessas naturezas são, respectivamente, 3 para multa leve, para infração leve, 4 para infração média, 5 para infração grave e 7 para infração gravíssima. E os valores? R$ 53,20 na leve, R$ 85,13 na média e assim sucessivamente, R$ 127,69, R$ 191,54. Dificilmente em prova vai perguntar isso aqui, o valor. Dificilmente. Eu, pelo menos, ainda não vi perguntando o valor. Pode ser que conste lá na questão, no texto da questão, o valor, mas perguntar não. Agora, isso aqui pergunta, tá, gente? A pontuação, conforme a natureza, pergunta mesmo. Agora, uma maneira fácil de você saber o valor da multa é usando como referência o UFIR. O UFIR é a Unidade Fiscal de Imposto Referente. Isso foi extinto, não existe mais. Mas as multas, no princípio, elas eram calculadas com base na UFIR. E quando a UFIR deixou de existir, ela estava no valor de 1,0641. É R$1,06, tá? Só que tem uma dízimazinha periódica aqui. Então, se você pegar esse número, 1,0641, e multiplicar por 50, você vai ter o valor em reais. Se você pegar esse 1,0641 e multiplicar por 80, você vai ter o valor em reais. E assim sucessivamente. Então fica mais fácil guardar, porque tem menos números quebrados, que a leve equivale a 50 o FIR, que a média é 80, a grave 120 e a gravíssima 180. Você só vai ter que guardar mesmo o valor da UFIR, que multiplicando um pelo outro você vai chegar ao valor em reais. É uma dica que fica aí para vocês, tá? Fator agravante. Multiplica o valor das multas gravíssimas por 3, por 5 ou por 10.
É isso mesmo. Vocês devem ter visto aí que, inclusive, agora na transição de 2014 para 2015, algumas infrações passaram a ter o valor multiplicado por 10. Já tinha uma, que era o dirigir embriagado. Vamos colocar assim, embriagado, uma forma resumida de falar. O dirigir embriagado já era multiplicado por 10. Agora, mais 4 chegaram aí nesse grupo, elas chegaram nesse grupo, que são multiplicadas por 10 também. Então nós temos infrações que são multiplicadas por 3, infrações, multas, né, punições são multiplicadas por 3, outras multiplicadas por 5 e outras multiplicadas por 10. Só existem esses três fatores multiplicadores, 3, 5 ou 10, outro não. Tá? Há casos em que a multa é aplicada em dobro, 20 vezes, tem instrutor dizendo que pode ser aplicada em 20 vezes, por exemplo, dirigir embriagado vezes 10. Se houver reincidência no período de 1 ano, ela vai ser aplicada 20 vezes. Não é em 20 vezes. Lá no código não fala 20 vezes, na lei não fala 20 vezes. Fala aplicada em dobro. Tá? O valor da multa por embriaguez é gravíssima vezes 10. Se acontecer reincidência, é aplicada em dobro. Aí seria vezes 20, mas a lei não fala vezes 20. Então, cuidado com isso. Continuando aqui. Desconto de 20% para multas pagas até o vencimento. Isso mesmo. Você pagou uma multa até o vencimento, você pode pegar esse valor em reais aí e já deduzir ali 20%, que é um desconto que o órgão de trânsito te concede caso você pague ela até o vencimento. Se pagar depois do vencimento, não vai ter desconto nenhum, vai ser o valor integral da multa. Porém, não sofrerá nenhum acréscimo, não se acresce ali valor, juros, multas em cima do atraso dessa multa, tá? Entenderam isso? Ok. E o FUNSET, que é o fundo, está até escrito aqui na frente, ó, Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, né? Faltou aqui, ó, de Trânsito. Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Receberá 5% dos valores arrecadados com as multas, né, para poder estar tratando aí justamente essa parte educacional. Campanhas educativas, propagandas, publicidades, que venham educar na área de trânsito, evitando então que as infrações ocorram, porque não é finalidade do Estado punir, e sim educar. Vejam, 100% do valor ou dos valores arrecadados com multas de trânsito são destinados ao trânsito. Tá? Eles não podem pegar nada desse valor e destinar para outras áreas, saúde, segurança pública, não. Trânsito, 100% dos valores arrecadados com multa de trânsito deve ser destinado ao trânsito. Porém, na prova, eles fazem questão de perguntar quantos por cento desses 100% aí são destinados à área de educação de trânsito. Educação de trânsito, tá, gente? 5% é a resposta. Então, nós vimos aí sobre multa, vamos continuar. Vamos ver aqui algumas infrações com fator agravante. Algumas não, todas as infrações com fator agravante. Já que nós dissemos que elas podem ser multiplicadas por 3, 5 ou 10, vamos ver. Quais são as infrações que podem ser multiplicadas por 3? As multas, né? Dirigir veículos sem possuir habilitação. Aqui está as referências, tá? Artigo 161, todos os artigos aqui são do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Só para vocês saberem. Artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. A pessoa que tem habilitação para uma categoria, mas foi pego dirigindo outro veículo, também é multiplicada por 3. Transitar com veículo sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central, acostamento, enfim, também, gravíssima vezes 3. E transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Não precisa se preocupar com esse a mais de 50%, de 20% até 50%, até 20%, que eu vou explicar daqui a pouquinho com maiores detalhes isso, tá? Por enquanto só aguarde. Se for pego conduzindo o veículo em velocidade superior à máxima em mais de 50%, é gravíssima vezes 3, por enquanto se limitem a saber disso. Voltando à tela. Então, nós vimos aqui quais são as infrações com fator agravante 3. Vamos ver agora quais são ou quais recebem o fator agravante 5. Dirigir com habilitação cassada ou suspensa. Deixar o condutor envolvido em acidentes com vítimas
de prestar ou providenciar socorro, podendo fazê-lo e coisa e tal. Aqui tem reticências porque ainda continua, tá? Só para a gente ter a referência da infração. Ultrapassar pelo acostamento em interseções ou passagens de nível. Ultrapassar em curvas, aclives ou declives, faixa de pedestres, pontes, viadutos, túneis, onde for proibido pela sinalização, etc. E deixar de sinalizar o obstáculo à livre circulação e segurança de veículos e pedestres. Aqui ainda continua. Tem as referências dos artigos, tá? Quem quiser ver na íntegra, é só pesquisar lá. Todos são artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Observem, essa daqui, ultrapassar pelo acostamento e ultrapassar nas curvas, aclive, declive, são as relacionadas à ultrapassagem, entrou aí na novidade aí de 2014 para 2015. Essas não eram multiplicadas por 5 não, agora passaram a ser multiplicadas por 5. Integraram aí o quadro das multiplicadas por 5. E agora nós vamos ver as multiplicadas por 10. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Observe que ela está marcadinha com asterisco, é porque ela faz referência a uma observação cá embaixo. O que o asterisco diz? Em caso de reincidência, ou seja, acontecer mais de uma vez no período de um ano, aplica-se o valor da multa em dobro. Estão lembrados que eu falei agora há pouco que as multas são multiplicadas por 10, mas que se houver reincidência, elas podem ser aplicadas em dobro? Pois é assim que vocês devem entender. Não é vezes 20, não. Porque em dobro era vezes 10, então ficou vezes 20. Não é assim que está na lei, não é assim que vai cair na prova de vocês. Ou se cair, está errado, vocês não vão errar isso em prova, vocês não vão cair nessa pegadinha, tudo bem? É vezes 10. Se está com um asteriscozinho marcando ali, é porque se houver a reincidência, ela será aplicada em dobro. Aí diz respeito ao valor, não preocupem com o vezes 10 ou vezes 20, não. É vezes 10. Vezes 20 não existe. Disputar corrida. Antes era disputar corrida por espírito de emulação. Agora é só disputar corrida. Não mudou nada, né? Só o texto. Promover na via, competição, eventos, manobras de perícia, sem permissão da autoridade de trânsito, e continua. Exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus e vai. Forçar passagem entre veículos que em sentidos opostos estejam prestes a se encontrar. É a pessoa que está tentando ultrapassar, mesmo que em local permitido, mas as circunstâncias não oferecem condições. A sinalização permite a ultrapassagem, mas vem outro carro muito próximo e está forçando a ultrapassagem. Então essas são as infrações multiplicadas por 10. Em caso de reincidência, aplica-se o valor da multa em dobro. Já foi falado. O fator agravante só incide sobre o valor da multa. Antes de mudar aqui, é isso mesmo. Uma multa gravíssima, ela corresponde a 7 pontos no prontuário do infrator. Se ela for multiplicada por 3, a pontuação não multiplica não vai para 21 pontos não. Se for multiplicada por 5, não vai para 35 pontos. Se for multiplicada por 10, não vai para 70 pontos não. A multiplicação só incide sobre o valor da multa. Entenderam isso? Continuando então. E agora eu quero mostrar para vocês aquele lance que eu falei sobre o exceder a velocidade em mais de 50%. Vamos ver aqui as multas por excesso de velocidade. Vamos saber. Especificação e gravidade. Se você exceder a máxima em até 20%, a infração é média. Se você exceder a máxima excedeu a máxima entre 20% e 50%. Passou de 20%, mas não passou de 50%. A infração é grave. Agora, se exceder a máxima em mais de 50%, aí ela é gravíssima, tem um fator agravante 3 e dá suspensão do direito de dirigir. Como calcular isso? Exemplo, velocidade máxima 80 km por hora. Aí você vai pegar o 80 por hora, que é a velocidade máxima, e vai colocar o 20% embaixo. Não é? Acima da máxima em até 20%. Então o que te interessa por enquanto é até o 20%. Como é que eu vou saber quando é que eu estou até 20%? É fazendo a continha. Pega a máxima,
joga o 20% por baixo e calcula. O cálculo é simples, é só você cortar o zero aqui, ó, corta os dois zeros e multiplica. 8 vezes 2, 16. Esse aqui são os 20%. Só que você precisa somar com a máxima. Se você exceder a máxima em até 20%, quer dizer, o 16 é o 20%, mais o 80 que é a máxima, você sabe que é até 96. Então está aqui, ó, até 96 km por hora você estava no até 20%. Então a infração é média. Agora vamos calcular entre 20% e 50%. Para a gente calcular entre 20% e 50%, a gente precisa saber até quanto que é 50%. Vamos lá. Pega o 80, joga o 50 por baixo, corta o zero e multiplica. 8 vezes 5, 40. Esse é o 50%. Joga a velocidade máxima para baixo, soma 40 com 80, 120. Então quer dizer que se você estiver de 97, por que 97? Porque até 96 é média, está dentro dos 20%. Tudo que passou de 20%, quer dizer, 97 até 120, que é o que equivale a 50%, aí a infração é grave. Se passar de 120, aí você já sabe que está além de 50%. Aí é gravíssima, vezes 3, mais suspensão do direito de dirigir. Eu vou até aparecer aqui para poder dar uma palhinha com vocês, mas nem adianta ficar olhando muito para a minha cara aqui agora não. Tem que olhar mesmo para a tela, voltar quantas vezes for necessário até você entender como é que faz essa conta. Você precisa aprender a calcular qualquer velocidade com 20% e com 50%. Descubra qual é a velocidade com 20% e você sabe, se você exceder a máxima até aquele valor ali dos 20% é média. Descubra qual é a velocidade com 50%. Aí você já sabe, se tiver entre o 20% e o 50%, é grave. E se passar dos 50%, aí é gravíssimo. Óbvio que aqui eu dei o exemplo de 80 km por hora, mas poderia ser outros valores. Não vou perder, não vou nem dizer perder, mas não vou gastar mais tempo explicando isso aqui, porque o nosso tempo é curto. Mas assistindo e reassistindo a aula, vocês com certeza vão conseguir entender. Se ainda assim não entenderem, manda e-mail para mim que eu faço questão de explicar para vocês lá. Inclusive, a gente tem uma série de aulas também no YouTube que trabalha só com isso, respondendo dúvidas. Você manda a sua dúvida, se ela for selecionada, se não for uma dúvida repetida, e se for uma dúvida conveniente à maioria das pessoas, aí eu explico ela na aula e ainda menciono o seu nome. Ó, fulano de tal, lá do lugar tal, mandou a dúvida para a gente, eu estou explicando aqui. Aí vou explico direitinho para você que mandar a dúvida para mim. Vai ficar famoso, vai aparecer aí no YouTube para o Brasil inteiro, né? Esse não vai para os DVDs não, tá? Esse é só para o YouTube mesmo, pode ficar tranquilo. Então manda a dúvida, foi selecionado, eu respondo para vocês. Outra coisa, tem muita gente mandando dúvida que já foi explicada na aula. Se está explicada na aula, sua dúvida não vai ser selecionada. A pessoa às vezes tem preguiça de assistir a videoaula toda, aí depois chega no final, não pegou aquele trecho, manda a dúvida. Eu só respondo no e-mail, infelizmente essa dúvida já está explicada na aula, pode buscar lá. Tá? Mas se for uma dúvida inédita, que ninguém ainda perguntou, não está na aula, aí eu explico direitinho, põe lá para você. Ótimo, tenho certeza que vocês vão gostar. Continuando aí. Na próxima aula eu já volto explicando aqui para vocês sobre suspensão do direito de dirigir, ainda falando das penalidades, certo? Até daqui a pouco.